A tão grande salvação. O apóstolo Paulo pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:3. A grande salvação que custou a vida do Filho de Deus é a mais preciosa dádiva comprada já por Deus. É a salvação. Foi fácil para Deus criar o mundo. Falou e tudo aconteceu. Mas para salvar o pecador perdido e restaurar o mundo, Pai e Filho precisou fazer um grande sacrifício, um infinito sacrifício. Porque Deus não pôde usar força física. A única força que Deus pôde usar é a força do amor. Não pôde usar mais nada. O sacrifício do Pai de seu Filho em se entregar para sofrer a pena do castigo é tão grande que os salvos e os mundos não caídos nunca vão entender. O apóstolo Paulo só pôde exclamar: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O evangelista João expressou, João 15:13, ninguém tem maior amor de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Para Deus, o Pai, o sacrifício foi até maior do que o de seu Filho. Para o dono do universo, ver seu único e amado Filho morrer foi uma dor sem explicação. Morrer já é terrível, uma morte de cruz. Mas o Pai assistir ainda, ver o Filho morrer, sem poder fazer nada, tendo todo o poder e não poder fazer nada, é realmente um grande sacrifício. Para o Pai, o sacrifício foi maior. Imagine um pai vendo seu querido filho sofrendo perseguição durante 3 anos e meio e finalmente ter que entregar seu filho para morrer na pior morte, a morte de cruz. Satanás podia usar toda a sua artimanha, toda mentira, toda a força física, mas o Pai e o Filho só podiam usar a força, a única arma que ele podia usar é a verdade e o amor. Isso custou caro demais. Se o Deus pudesse pelo menos levantar um dedo para derrubar o inimigo, ele tinha feito isso. Mas ele não pôde fazer. Porque um Deus, ele é justo e ele não podia fazer. Só um pecadinho que o Senhor Jesus tivesse cometido, tanto ele como nós, estaríamos todos perdidos. Embora o Senhor Jesus fosse santo, ele nasceu santo, mas ele tinha natureza física igual a nossa, de carne e osso igual a nós. Poderia ter caído, mas não caiu. O Senhor Jesus era um homem, tinha a mesma natureza física que um homem tem. Sofria as mesmas dores que nós sofremos. E ele poderia ter caído. O Filho de Deus, gerado e nascido de Deus, se arriscou muito. Esta foi a maior batalha já travada. A guerra entre o bem e o mal. Entre a vida e a morte. Nessa batalha, o Senhor Jesus poderia
ter caído, poderia ter caído, mas não caiu. O pior sofrimento do Senhor Jesus não foi tanto os pregos, nem a cruz, nem a lança que transpassou o seu lado, nem a sede que ele passou na cruz. Foi o afastamento da presença do Pai e o peso esmagador do pecado. A dor que ninguém, a não ser os perdidos, vão entender futuramente. As únicas pessoas que vão entender o quanto o Filho de Deus sofreu serão os ímpios que perderam a salvação. Porque eles terão de passar por uma agonia tão terrível como foi a agonia do Filho de Deus. Aqueles que rejeitaram essa salvação oferecida a tão alto preço, eles próprios vão ter que pagar pelos seus pecados. E quando os ímpios estiverem pagando pelos seus pecados, quando eles sentirem a agonia da ausência de Deus, o sofrimento mental será tão grande, que eles vão entender o quanto Jesus sofreu. Mas os salvos nunca vão entender, nunca vão entender o quanto Jesus sofreu. O que é a agonia da cruz? O que é a agonia da separação de Deus? O que é o terrível castigo do pecado? Aí Paulo exclama: como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Essa história da salvação, do sacrifício de Jesus, será os estudos dos remidos para a eternidade. E nunca ninguém vai entender, nunca os salvos vão entender, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de entregar seu Filho. Que amor este, que não dá para medir. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos compreender um pouco desse sacrifício que Jesus fez por nós.